Deus para os outros povos, profetas, entendeu? Então, o que Deus deu para nós? Uma missão. E qual que é a nossa missão? Ser luz para as nações. Ser exemplo de conduta ética moral para os povos. E revelar Deus através de quê? Da nossa face. A face de Deus está na nossa face para que possamos revelar por onde nós passamos. Onde nós passamos, nós dissipamos as trevas. Então, tirar esse fardo do sofrimento, o Rashi diz para a gente, ele explica que eu vos tirarei, se refere à retirada do peso físico imediato. Nós estávamos fazendo um trabalho escravo pesado, aumentou o nosso trabalho, a nossa bagagem estava muito. Então, eu tirarei o trabalho físico imediato. Mas só que quando nós recebemos essa libertação, ela não nos transforma livre. Nós continuamos escravos. O Eterno tirou de nós o trabalho escravo. Mas isso te libertou? Não, você continua escravo. Você só não está fazendo o trabalho. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar em nós para tirar de nós tudo aquilo que nós somatizamos durante todo esse tempo de escravidão. Porque quando você faz uma repetição muito tempo, aquilo faz parte da sua vida, você sente falta daquele exercício, daquele trabalho escravo, porque você acostumou com aquela situação. Então, Rashi fala que o fato de Deus tirar a gente desse trabalho pesado, tirar o fardo do sofrimento, não liberta ninguém de nada. O que acontece? Às vezes você está passando por um fardo de sofrimento muito difícil, de uma enfermidade, de um desemprego, de alguma coisa na sua vida. Deus vem e tira esse fardo, tira esse sofrimento. Quer dizer que agora você conectou com Deus? Não. Então o Eterno tira o fardo. Então o Eterno tira o fardo de quem? De quem Ele quiser. Entendeu? Então o fato de Deus tirar o fardo de alguém não quer dizer que Deus está assim com aquela pessoa. Ele tirou porque Ele quis. Aquela pessoa não está liberta. Ele está liberta simplesmente daquela situação. Por isso que o Salmo fala que nós temos salvações. O Eterno traz à humanidade salvações diárias. Então, tirar o sofrimento não quer dizer conexão. O Eterno fala, eu vos salvarei, vou salvar você desse jugo, dessa carga. Mesmo que o Eterno tire você do jugo e da carga de Faraó, se você não libertar sua mente, você continua preso ao Faraó. Como que eu vou me libertar de Faraó? Só quando o Eterno alcançar em você a redenção. Se você não for redimido diretamente você achando, você continua escravo. Por isso que é muito difícil a nossa conexão com Hashem. O Eterno fala, eu vou fazer de vocês uma nação. Mas para você se tornar nação, você não pode estar mais ligado ao seu passado, ao seu Egito e ao seu Faraó. Só pode ser redimido quem? Quem tiver livre. Quem tiver com a conexão com a Hashem. É quem quiser. Quem quiser. Porque o Eterno livra a gente do nosso jugo, o Eterno nos salva de Faraó. Mas quem vai conectar com Deus? É quem quiser. É quem quiser. É quem quiser. Então o que acontece? Na coletividade, o Eterno tem feito salvações a todos nós. Mas quem vai conectar com Deus? Quem quiser. Por isso, é como se fosse imagina um casamento que a pessoa vive um casamento abusivo. A mulher bate no marido todo dia. Aí você fala assim, hoje você vai lá, na hora que o marido bate na mulher, e não deixa o marido bater na mulher. Aí hoje ele não bateu. Tudo bem? Ela teve uma salvação imediata, não deu? Da surra de hoje. Mas você livrou ela do opressor? Não. Ela ainda está morando no mesmo teto com o opressor?
continua escrava. Ela não quis sair, né? Será que tem possibilidades dela sair? Mesmo que ela saia de casa e se liberte desse opressor, vai ficar sequelas na sua mente, na sua psique. Medo, né? Medo. Ela vai carregar muitas angústias, ela vai carregar frustrações, traumas. E para ela entrar num novo relacionamento, ela tem que esquecer todo esse passado. Então, para você entrar num novo relacionamento com a Hashem, você tem que apagar todo o seu passado. Esquecer tudo que você aprendeu. Eu tive muita dificuldade de adentrar nessa filosofia judaica, porque eu fui criado dentro de igreja, eu morava dentro de igreja. Vivia de igreja, manhã, de tarde, de noite. E como eu era filho do pastor, eu era obrigado. Tudo que tinha, eu era obrigado. Culto de criança, os filhos têm que estar lá. Culto de adolescente, os filhos têm que estar. Culto na praça, os filhos têm que tocar. Tem que cantar, tem que fazer. Quem tem que fazer? Eu tenho que ir, eu sou filho do pastor. Culto de jovens, de gingana. Se eu ficar a média lá, o pai ficava muito bravo com a gente. Eu era obrigado, eu herdei tudo isso. E como eu tenho muita facilidade de decorar, eu decorava as pregações de meu pai todas. Ele pregava num dia, eu ia num lugar com ele, chamava para falar, falava, o pai falou. Ele ficava todo orgulhoso. Eu falava por falar, porque eu escutei, eu sabia, eu falava, repassava. Mas o fato de eu repassar, quer dizer que eu aprendi e coloquei em prática? Lógico que não. Quando começou a colocar em prática? Quando eu comecei a ter o meu relacionamento com Deus. Não que o Eterno não me livrou. Alguns de vocês sabem que eu tive sarampo, perdi minha visão. No dia do meu aniversário, o Eterno retornou a minha visão. Eu estava com 11 para 12 anos. O Eterno retornou a minha visão. Isso trouxe aproximação a Ele? Não. Ele me salvou, me trouxe a vista de volta. Mas eu me relacionei com Ele? Vai, Eterno. Quero saber do Senhor. Isso acontece com todos nós. O Eterno está nos tirando do Egito. Ele está te mostrando, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Está aqui. Mas o que é que eu quero que você pense comigo? Pense nos seus desertos. Pensa no seu Egito. O que o Eterno tem que tirar de você? Deus explica que a redenção, ela não é apenas interromper esse trabalho escravo, mas é mudar o paradigma. Nós temos que mudar o paradigma. E quanto que você muda o paradigma? Todos os dias. Todos os dias. Todo salmo que você lê, que o Miller lê, coloca lá. Você lê o salmo de hoje, salmo 139, fala com você de uma forma diferente. Pode falar. Ou seja, dentro do que você está falando, eu como pai, por exemplo, na situação que a gente está passando com o Pedro, a gente vê a impotência de nós como pai, quando o filho, ele passa por um livramento desse, igual você está falando, e assim, e hoje eu cheguei para ele, filho, vamos para a cabela com a gente, nós precisamos agradecer o Eterno, cara, essa bênção. Falei, pai, vamos me conectar com o Eterno aqui em casa. Falei, poxa, aí a gente é impotente, né? A gente quer direcionar, é o que o Eterno passa com a gente, né, Silas? É o que o Eterno passa conosco. Ele quer direcionar, quer relacionamento, mas a gente... É aqui, né, Cláudia, na nossa psique, a gente tem que trabalhar isso. E é difícil trabalhar isso na coletividade. Mas o Eterno, aquilo que eu falei na paraxá passada, o Eterno, ele tem a bênção para nós, ele tem o nosso presente, tá, Senhor Cláudio? Seu presente está aqui. Aí você pede para o Adriano, pede para o seu pai, pede para o Alexandre, pede para a Soraya, pede para todo mundo e não pede para Deus. Verdade. O Eterno quer essa proximidade. O que você precisa? Eu preciso de um copo d'água, peça para Deus. Por que a gente tem que fazer uma brahá por um copo d'água? Porque é Deus que nos dá. Porque tem gente que não pode beber água. Existem pessoas que têm alergia de água. Terrível. Então, a gente precisa entender que o Eterno está libertando a gente. Você não pode querer só o bônus, existe um ônus. Então, aquilo que o Eterno está tirando das cargas de nós, para nos aliviar para quê? Para a gente caminhar 3 dias e servir. É isso que o Eterno está falando. Estou te chamando para você me servir durante 3 dias no monte. Ramã ensina que a redenção não é apenas cessar a opressão, mas reconstruir
a identidade do oprimido? Como você vai reconstruir a identidade dessa mulher que eu trouxe de exemplo, de uma mulher que era abusada, apanhava do marido todos os dias? Como você vai reconstruir a identidade dessa pessoa? Quando essa pessoa encontrar alguém que a ama de verdade, que ela vai se entregar de verdade e vai se sentir amada, segura, nunca ameaçada, segura. Ela precisa dessa confiança. Então, a Hassidut explica que sair do Egito físico, sem sair do Egito emocional, gera uma pseudo-liberdade. Você não é livre. Você tem que libertar primeiro das suas emoções, das suas angústias, das suas tristezas. Nós carregamos cicatrizes da nossa vida, mas quando o Eterno nos resgata, isso tudo é apagado. Não fica vivendo lá atrás, fica vivendo a sua Canaã. Por que a gente santifica o mês que vai chegar e agradece a Deus? Porque você tem que ter certeza que vai ser um mês de quê? Extrema felicidade. Que o Eterno vai trazer cura para todas as suas dificuldades. O Eterno vai te dar sustento, vai te dar saúde, vai te dar tudo. Então nós antecipamos o nosso agradecimento e a gente não tem ansiedade. O que vai acontecer comigo amanhã? O Eterno já preparou para mim. Baruch Hashem. A gente tem que entender isso. Tem uma história interessante nesse livro do Rabino Shalom Arush, Agradeça e Veja Milagre, que ele conta a experiência dele pessoal. O Rabino Shalom Arush, ele estava com várias dívidas, ele estava tendo dificuldade. E o colega dele falou: olha, eu vou agradecer a Deus e Deus vai mudar o meu quadro. E o colega começou a agradecer e aconteceu o que ele Shalom Arush fez. Copiou. E quando ele copiou, aconteceu na vida dele, o que aconteceu? A missão dele floresceu. Ele tem livro nos todos os cantos do mundo. Não sei, mais de 10 idiomas, sei lá, distribuir para todo lado. Por quê? Alguém fez só um papel, transformou o mundo dele. Falou assim: olha, se você agradecer a Deus, se você realmente quer, ele usa lá muita expressão Geulah, né? Se você quer a sua Geulah, você quer a sua redenção, o que você tem que fazer? Agradeça a Deus e você vê todos os seus problemas vão acabar. Você vai pagar suas dívidas. E dentro de ele ficou um ano agradecendo a Deus. Depois de um ano as dívidas foram pagas. E ele começou o trabalho dele, era um amigo dele de Yeshua. Então aquilo que nós temos de conexão com Deus, quando nós fomos redimidos, a gente tem que passar a senha para o outro. Porque quando você passa para o outro, às vezes o outro só depende dessa senha para ele alcançar a missão dele de vida. Baruch Hashem. Está fácil o entendimento, meu Deus? Então tá, você me ajuda. É tipo ensinar o caminho, né, filho? Ensina o caminho. Quem ensina o caminho? Quem está conectado. Olha, o seu exemplo transforma outros mundos. Baruch Hashem. Então ele fala assim, ele conta a história dele pessoal. Esse não era o trabalho dele quando ele estava fazendo Yeshivá, mas quando aconteceu isso, ele falou assim: olha, eu vou ensinar as pessoas isso. Parece que é muito simples, agradeça a Deus, você vai ver milagres. Mas não é. Nós precisamos entender que um relacionamento saudável com Hashem é tudo o que nós precisamos. O ponto crucial desse nossa salvação é: e eu vos tomarei. O povo judeu, após anos de abuso de Faraó, não tinha experiência com relacionamento baseado no amor e no cuidado genuíno. Eles eram escravos, estavam sempre debaixo do chicote. Eles não estavam preparados emocionalmente para conviver com Deus de bondade e misericórdia. Eles não conseguiam acreditar que Deus era isso tudo. Era bondade, ele é bondade e misericórdia. Deus não quer apenas tirar eu e você do Egito, mas Deus quer curar a nossa psique, a nossa mente. Ele quer mostrar que nós somos amados de uma fonte de amor inesgotável. Deus não quer saber o que está acontecendo com você. O que Deus quer simplesmente é que você saiba que o amor dele é verdadeiro,
que tudo que te acontece é para o seu bem. O Egito foi para o nosso bem. O Egito, o Eterno profetizou ao nosso pai Abraão: seus filhos vão para o Egito e vão sair de lá com muita riqueza. Mas para você sair de lá, com toda essa riqueza, você tem que estar com a sua mente curada. Baal Shem Tov explica isso de uma forma bem interessante. Baal Shem Tov fala assim: eu vos tomarei, representa o vínculo da criação com cada indivíduo. Quando o Eterno fala, eu vos tomarei, Ele está falando, eu vou pegar você, porque a partir de agora você faz parte de quê? Da minha criação. Da minha criação de que, Silas? Nós vamos tornar uma nação, e vocês agora vão ser um povo santo, e vai trazer luz para todo esse mundo, para consertar esse mundo. Deus redefine o conceito de autoridade. Ele passa agora a falar: eu sou o Deus que te sustento e que te guardo. Eu sou o Deus que te sustento e te guardo. Eu não sou um Deus que estou te espancando, exigindo de você muito trabalho. Não, eu quero te proteger. O que Deus quer de nós? Que nós acreditemos nele de verdade, que Ele é o nosso protetor. Devemos imitar as ações de Deus, sendo redentor uns dos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Assim como Moshe viu o sofrimento dos seus irmãos, ele era um príncipe. Ele não precisava estar olhando lá o sofrimento dos irmãos dele. Mas Moshe falou: eu vou ter compaixão dos meus irmãos. Ele foi ver o que estava acontecendo com os irmãos dele. Olhar a dor do outro. Procurar entender a dor do outro. Nós devemos ser sensíveis ao que realmente prende as pessoas. Existem muitas pessoas ainda que estão presas na mente, e você tem o poder de libertar essas pessoas. Nós acabamos de cantar o Salmo 61. O Espírito de Deus está sobre você para quê? Para te enfeitar? Para quebrar as correntes, para tirar aquelas pessoas que estão amarradas, para tirar aquelas pessoas que estão sofrendo na mão de Faraó. Você tem que fazer o seu papel. Cada um de nós precisamos fazer o nosso papel. Quando você não faz o seu papel, fica pendente. Você precisa olhar para o outro. Moshe não apenas olhou para o outro, mas ele o colocou dentro da dor do outro. Ele saiu do palácio para ver a dor do outro. A mudança deve ocorrer em estágios. A Torá nos ensina que os processos humanos, eles são orgânicos, eles são emocionais. Cantar deixa a gente alegre, é gostoso cantar. A Sheminah manifesta. Mas o que vai trazer ensinamento para você, vai mudar você, é quando você conectar com as suas emoções. Quando você conseguir servir a Deus com as suas emoções. E as emoções estão ligadas na Sefirah, que eu não vou entrar nisso hoje. Nós precisamos compreender as nossas raízes. Muitas pessoas permanecem presas a padrões do passado. A redenção vem tirar você de tudo isso, de tudo aquilo que você viveu, e te dá uma oportunidade de uma experiência nova, de uma experiência com Deus no deserto, onde a sua roupa não vai envelhecer, onde o seu calçado não vai estragar. Ou seja, você está falando que eu vou viver um deserto? Sim, o Eterno resgata cada um de nós, nos leva num deserto para ver o que há no nosso coração, para que nós possamos adentrar cada um na sua Canaã. Por isso nós estamos caminhando para a nossa Canaã. Mas para caminhar para a nossa Canaã, nós precisamos curar a nossa mente. Deixar de ser uma pessoa amarga, deixar uma pessoa raivosa, uma pessoa que não ama o próximo, uma pessoa que não está nem aí para a vida. Nós precisamos valorizar a vida. Você tem que valorizar a sua vida. Você tem que valorizar que o Eterno te dá uma oportunidade hoje de estar vivo.
Agradeça que você tem capacidade de pensar, refletir, porque a escravidão tira de você o pensar. Quando você está escravo, você não consegue ter um pensamento crítico. Deus nos livre. É interessante que quando você não consegue ver a sua dignidade, você não percebe a sua escravidão. Um pobre é considerado como morto no sentido literal. Lembra de Jacó? Quando Jacó estava indo conhecer a sua esposa, o sobrinho dele foi lá e tirou dele toda a riqueza. Então, quando a pessoa é pobre, ele não tem nada, é como se ele estivesse morto. O Talmud diz para a gente assim: alguém que já foi próspero e perdeu tudo, carrega uma vergonha que o paralisa, o impede de pedir ajuda. O Talmud enfatiza que a pobreza não é apenas falta de recursos, mas perda da dignidade. O nosso povo foi constituído dentro desse propósito. Olha que interessante. Jacó tinha muita riqueza para levar para Léia e para Raquel, mas o Eterno precisava que ele permanecesse 22 anos lá com Labão, para extrair todas as riquezas que o Eterno tinha designado para ele e para todos nós. Então, o que acontece conosco? Quando nós permitimos que tira de nós a nossa riqueza espiritual, nós perdemos a dignidade, tornamos o homem animal. Mas quando nós fazemos nosso techuvá, retornamos para Deus, nós voltamos com muita riqueza. A nossa alma vem rica. A alma de Jacó, ela veio próspera. A alma de Jacó, ela veio fortalecida. Então nós precisamos resgatar aquilo que o nosso pai Jacó resgatou, a sua dignidade. Como você vai resgatar a sua dignidade? Conexão com a Hashem, techuvá. Tem um caso, acho que foi Nabucodonosor, né? Que perdeu tudo, né? Ele virou bicho. Eu não vou entrar nesse hoje, tem também, tem sim. Nós vamos falar agora, dentro desse contexto de dignidade, nós perdemos a cara. O que é a cara? Consciência. Nós precisamos da profundidade da consciência para entender o que Deus faz conosco. Se você não entender com profundidade o que Deus faz conosco, a vida torna sem sentido. Porque lá fora está tudo acontecendo. Prazeres, 24 horas, tudo lá fora está acontecendo. Parece que existe uma vida feliz lá fora. Parece que existe alguém que está vivendo uma vida maravilhosa, mas ele não tem consciência. A vida sem consciência não traz alegria. Ah, Silas, não acredito nisso não. Que bom que você não acredita, porque você não chegou ainda à profundidade da consciência de quem você é, de filho de quem você é, da presença de quem você está. Quando nós começamos o serviço, a senhora falou: você sabe da presença de quem nós estamos? Se você soubesse a grandeza do Criador, você valorizava muito quem você é, porque você é filho do Rei, daquele que te resgatou, aquele que colocou a mão forte e tirou você do Egito. Se tivéssemos a clareza total sobre o valor de uma mitzvah e o impacto destrutivo de um erro, não haveria para nós livre-arbítrio. Por isso nós precisamos desenvolver a cará, que é a profundidade da nossa consciência. Como que eu vou desenvolver isso? Relacionando com Hashem. Então o Zohar ensina que o Da'at não é informação, mas conexão viva com Deus. A verdadeira mudança da vida acontece quando alteramos a profundidade
da nossa percepção da realidade que vivíamos e quem somos hoje. Você tem que olhar para trás e falar: misericórdia, como Deus me resgatou. Como que hoje eu estou tornando a pessoa mais humana. Como que hoje eu estou tornando uma pessoa mais agradável. Como que hoje eu mudei o meu comportamento. Como que o Eterno mudou algo dentro de nós. Quando nós conectamos essa profundidade da consciência e nós passamos pelo Brit Milá, a gente cria uma capacidade intelectual diferenciada. Eu falo isso, quando você passa por esse processo, há uma evolução na gente assim, exponencial. Você percebeu isso, filho? Porque a coisa começa a fluir dentro de nós. Eu estou falando de coisas divinas, não que você não tinha sua capacidade intelectual, mas só que abre para a gente uma luz, um insight de coisas divinas que Deus revela para a gente. E é através desse processo. E por que nós chegamos a esse processo? Profundidade da consciência, que é Hakará. Eu preciso fazer pacto de uma aliança. E quando eu estou dentro dessa aliança, tudo vai acontecer. Nós precisamos chegar nisso. E é interessante porque o mundo foi criado para cada indivíduo. Cada indivíduo, Deus criou um mundo específico para ele. O meu mundo é só meu. Baruch Hashem. Você tem um mundo exclusivo para você. Cada um tem um mundo. Você tem um mundo só para você, Deus. Que Deus criou um mundo para você. Isso é muito interessante. Quando você entender que Deus criou um mundo para você. Por isso que você tem os seus desejos diferentes dos outros. Você gosta de coisas que o outro não gosta. Mas Deus criou um mundo específico para você. Serviu manjares exclusivamente para você. E o Mishnah diz assim: cada pessoa deve dizer: o mundo foi criado exclusivamente para mim. Isso não é narcisismo, mas responsabilidade. O Maral, o Rebbe Yehudá, explica que cada pessoa é um microcosmo, vivendo dentro de uma realidade única construída por Deus. Olha que interessante. Deus criou um mundo exclusivo para você, para cada um de nós. E Deus fez a praga da água que transformou em sangue. Estava aqui o hebreu, o meu copo de água. Estava ali o faraó, com seu copo de água, tiramos a água da mesma jarra. A minha água, legal, posso beber. E a água do faraó, sangue. Por quê? Deus criou o mundo para cada um de nós. Baruch Hashem. As pragas que estão acontecendo, Deus criou o mundo para cada um de nós. O Eterno sabe qual praga Ele precisa para mandar da sua vida, para tirar você da sua escravidão do seu Egito. Baruch Hashem. Se você tiver consciência, Ele vai te libertar hoje. Baruch Hashem. O Eterno quer nos libertar, porque o Eterno, Ele criou um mundo exclusivo para você. E você tem a sua missão, e nós não podemos abrir mão da sua missão. Porque Avot, na página 423 do seu Sidur, não precisa abrir agora, você vai ler isso lá na sua casa. Depois, Hillel diz assim: se eu não for por mim, quem será por mim? E se eu não tomar conta de mim, quem sou eu? E se não for agora, quando será? A sua missão é única. Deus criou o mundo para você. E quem vai cuidar do seu mundo? Parece que sou eu. Eu preciso cuidar do meu mundo. Cada indivíduo é uma peça única do universo. Deus construiu você nesse universo inteiro ao nosso redor para permitir que cumpramos a nossa missão, pois apenas você pode cumprir a sua missão, ninguém mais. Deus criou o mundo totalmente para você e te deu uma missão: conserte esse mundo.
conserte o mundo do Silas, conserte o mundo da Soraya, conserte o mundo do Sopires, do Adriano. Cada um tem uma missão. E nós precisamos estar conectados dentro dessa missão. E o que é missão, Silas? É você não fugir do seu propósito. Chega no pronto-socorro, um médico cirurgião ortopedista, e ele estava de plantão na triagem do hospital. Chegou lá um paciente com as pernas quebradas, os braços, uma fratura expostas, e passou por ele pela triagem. Ele olhou para esse paciente que precisava fazer uma cirurgia imediata e falou com ele: olha, infelizmente, hoje você não vai poder fazer a sua cirurgia, porque não tem um cirurgião aqui específico para te operar. Eu estou na triagem, eu não posso te operar. Deu para ele um analgésico e mandou ele para outra cidade. Ele cumpriu a missão dele? Cumpriu. Não, senhor. Se eu sou um médico ortopedista, chega a pessoa com fraturas expostas, eu tenho que consertar, eu tenho que fazer essa cirurgia. Eu estou no pronto-socorro, tem todo o material, bloco cirúrgico, tudo lá pronto, preparado, para eu socorrer uma pessoa. Eu não vou fazer esse socorro, vou dar analgésico para ele, mandar ele para outra cidade. Mas se chegasse outra pessoa pior do que ele tivesse na cirurgia? Ele fugiu da missão dele, Alexandre, presta atenção. O médico ortopedista, ele estava na triagem, olhando quem vai atender essa pessoa. Olha, esse aqui precisa de quê? Cirurgia urgente. Mas eu não vou fazer, porque eu estou na triagem. Está fora da sua missão. Deu medicação para ele, tratou bem? Tratou. Mas não resolveu o problema dele, mandou ele para outra cidade. E sabe quem que é esse paciente? Sou eu. Quantas vezes nós chegamos todo quebrado perto de você e pedimos ajuda? Você manda para outro mundo. Procura outro mundo. Procura outro mundo. Procura o outro. Quando nós estamos conectados com a nossa missão, todo mundo que vem até nós cumprimos o nosso propósito. Você tem que cumprir o seu propósito. Não fuja da sua missão. Você é um cirurgião, precisa da cirurgia, eu vou fazer agora. Salomão, capítulo 3 de Provérbios, ele faz assim. Fala assim: se estiver na sua mão fazer o bem, faça. Se estiver na sua mão fazer o bem, faça. Então, quando nós estamos nesse processo, que Deus criou um mundo específico para mim, porque todos que chegarem ao meu mundo, o Eterno sabe, Ele vai socorrer, Ele vai fazer a cirurgia, Ele vai intervir. Todos que chegarem até você, você tem a capacidade de transformar. Qual que é a sua missão? Deixar a face de Deus brilhar na sua face. É simplesmente isso. Então nós corremos, muitas vezes caímos no perigo de não reconhecer quem nós somos. E o Talmud fala assim: não conhecer as suas falhas é um pecado, mas não conhecer a sua própria grandeza é um pecado maior ainda. Quando você não sabe quem você é um grande pecado diante de Deus. Sabe por quê? Você ignora o Criador. Você não sabe que Ele construiu um mundo específico para você. E quando nós conectamos com esse Criador, que fez o mundo exclusivo para mim, eu cumpro a minha vontade. O Eterno criou o mundo, o Silas, e colocou todo o potencial divino dentro do mundo Silas para realizar qualquer coisa. Deus pegou cada mundo aqui presente e colocou o potencial divino para realizar qualquer coisa. Qualquer coisa que chegar ao seu mundo, você tem capacidade de socorrer. Como assim, Silas? Qualquer coisa. Qualquer. O que você pensar, você tem capacidade de socorrer. Porque se o Eterno permitiu esse encontro, porque o Eterno sabe que você vai socorrer. Deixa fluir. Soraya começou: deixa o rio fluir. Deixa as coisas fluir no seu mundo. Deixa o seu mundo florescer. Deixa tudo acontecer dentro de você. Se você não entregar ao mundo o seu eu autêntico, haverá um buraco na criação que ninguém poderá preencher.
Quando você passa na rua e vê essas pessoas, Deus nos livre, essas almas perambulando aí, eles estão deixando um buraco no mundo deles. E eu não posso preencher, você não pode, mas você pode socorrer para o Evangelho. Você pode levar vida a esse mundo. E esse mundo pode reviver e ele pode tampar todos os buracos para o Evangelho. Por isso que você não pode ficar preso ao seu passado. Porque o seu passado, quando você conecta com Hashem, ele é todo pavimentado. Não existe mais buracos, depressão, suicídio. Porque o Eterno apaga os nossos pecados e dele ele não se lembra mais. Quem lembra? A sua mente. Se você não curar a sua mente, você continua escravo. Que Deus cure a nossa mente. Que nós possamos preencher a nossa mente de Hashem. Moisés percebeu que o povo estava muito ligado aos caluniadores. Os mundos dos hebreus estavam muito ligados àqueles que falavam Lashon Hará, àqueles que queriam trazer contenda, àqueles que não queriam a redenção. Nós precisamos entender que quando nós envolvemos com essas pessoas que não querem a redenção, nós estamos destruindo os laços invisíveis que sustentam o nosso povo. Quando você reúne com pessoas que não querem conexão, eles estão destruindo o nosso povo, estão enfraquecendo o nosso povo. É interessante que no Holocausto tinha um senhor muito forte, ele era um lutador, ele chama Rai, e ele é um sobrevivente do Holocausto. E todas as vezes, por onde ele passava, e tinha que os soldados iam bater numa pessoa que estava muito fraca, não tinha condições, ele falava, não bate nele não, pode bater em mim. Os soldados espancavam ele aguentava aquele tranco e falava, tudo bem, para que não espancasse os irmãos. Olha que interessante, a raça Turk fala que isso é a melhor coisa que nós podemos fazer pelo outro. Criar um espaço dentro do seu mundo para que o outro viva. Socorrer o outro na sua fragilidade. Todos estavam no holocausto, sim. Mas eu estou mais forte, eu consigo uma pancada. Ele não aguenta, bate em mim. Essa é a consciência daquele que é redimido. Mesmo que isso custe o seu conforto, a sua segurança, você precisa colocar no lugar do outro, para que ele possa endireitar a vida dele com Hashem. Moisés colocava literalmente o povo no seu ombro. Carregar o fardo não é resolver tudo, mas é mostrar para a pessoa que existe uma solução. E quem que é a nossa solução? O salmo que nós temos hoje: o socorro vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. O Eterno é o nosso socorro. Quando você vê o seu irmão em dificuldade, passando pelo seu mundo, estenda a sua mão e fala para ele: existe um caminho, Hashem. Deus se apresenta para cada um de nós como Elohim, Deus do julgamento, mas ele declara para mim e para você: eu sou misericórdia, eu sou Hashem. Eu sou um Deus misericordioso. O Eterno é misericordioso e ele concentra toda a sua força na misericórdia para enviar a nós sofrimentos, para que nós podemos reconectar com Ele. Não entendi nada, Silas. Não precisa entender. Saiba que tudo o que acontece com você é permissão de Deus, porque Ele é extremamente bondoso e misericordioso e Ele não quer perder você. Às vezes Deus afasta de nós os profetas e os justos para permitir processos dolorosos que são necessários para a sobrevivência da nação futura. Por isso nós precisamos muito de dar no relacionamento pessoal. A Torá ensina que conhecer a Deus não é herdar fé, mas construir um relacionamento. Primeiro você deve dizer: esse é o meu Deus. O Deus que eu vivo com Ele, tem experimentado a cada dia a sua mão forte me guiando. Depois que você experimenta isso, você pode falar: esse é o Deus dos meus pais, lá do Egito.
Mas enquanto você não sentir a proteção do Deus vivo, conduzindo você, experimentando você no seu deserto, você não pode falar que é o Deus dos seus pais. Quando nós não conhecemos quem está diante de nós, tudo parece pesado. Quando reconhecemos quem Ele é, o peso se transforma em privilégio. O mesmo acontece com a Torá e com a vida. Quando reconhecemos a mão por trás do evento, o fardo se torna muito leve. Tinha um senhor idoso andando no shopping e um jovem sentado com a perna esticada. E esse senhor idoso passou e pisou no pé desse jovem. Esse jovem levantou com muita raiva. E quando ele ia agredir o rapaz, uma pessoa o segurou e falou: não faça isso. Esse senhor era idoso, ele estava comigo, eu parei, ele continuou andando, ele é cego, ele não viu você, por isso que ele pisou em você. E o rapaz imediatamente pediu desculpa e falou: não, tudo bem. Sabe o que isso quer dizer? Quando você não conhece o outro, você o ofende. Mas quando você o conhece, você tem empatia. Se você conhece a Deus, você vai ter um amor por Deus. Queira conhecer a Deus. Não é fácil. Existem pessoas aqui que estão vivendo um momento de turbulência. Mas saiba, Deus está com vocês, é para o seu bem. A Parashá Vairá nos ensina que redenção não é um momento, é um processo. Não é apenas sair do Egito, é sair do Egito sem levar o Egito junto de nós. Nós vamos encerrar. O senhor vai encerrar para nós. E que